Você já reparou naqueles políticos que têm uma vida simples quando iniciam a carreira política e do nada enriquecem? Começam a aparecer com carros de luxos, casas de luxos, motos de luxos, terrenos em várias cidades. De onde que vem esse dinheiro? E se eu dissesse que está acontecendo algo do tipo aqui em São Luís do Maranhão, nesse exato momento? Depois da situação desse buraco aqui do centro, na Rua Fonte das Pedras, né? Despertou assim uma curiosidade em mim. E eu comecei a pesquisar sobre os vereadores de São Luís. E eu cheguei no nome chamado Paulo Vitor, vereador eleito pelo PSB, e inclusive ele foi eleito esse ano como presidente da Câmara Municipal de São Luís. Em poucos anos, o patrimônio dele, ou seja, os bens que ele declarou, cresceu de um jeito que não bate com os salários que ele recebe. E a pergunta que fica é, de onde vem esse dinheiro? Mas antes disso, vamos voltar assim um pouquinho no tempo. Em 2016, o Paulo Vitor declarou um patrimônio de R$16.000. Que era um carrinho usado que ele tinha, esses carros que a gente vê por aí, tipo um Celtinha, um Clio, esses carros, sabe? Já em 2020, o patrimônio declarado por ele subiu para R$100.000. Ele já tinha 2 carros simples, uma casa aqui, mas já ainda não era uma coisa gritante, sabe? Ainda parecia uma vida de uma pessoa da classe média, uma coisa normal. Agora segura, filho. Em 2024, o patrimônio dele subiu para R$2 milhões. De 2016 para 2024, subiu de R$16.000 para R$2 milhões. E nesse patrimônio declarado dele em 2024, está incluído uma casa, um imóvel de R$1.500.000, um terreno de cerca de R$400.000 e uma moto BMW de cerca de R$100.000. Mas sabe o que é mais estranho? De 2020 a 2024, mesmo que ele economizasse todo o salário dele, que ele recebeu como vereador, tudo que ele ganhou, não gastando com água, com luz, com internet, com nada, nem com comida, o patrimônio que ele teria seria de R$700.000. Em apenas 4 anos, o patrimônio dele cresceu 1.400%. E se for contar desde 2016, quando ele declarou R$16.000, o patrimônio dele cresceu 13.000%. De R$16.000 em 2016 para R$2 milhões em 2024. 13.000%. Olha o absurdo, pô. Do nada apareceu todo esse dinheiro sem explicação, só tá na conta do cara. Foi aí que o Ministério Público entrou em ação. Eles iniciaram uma operação chamada Véu de Maquiavel. E o que eles queriam investigar? O desvio de verbas parlamentares. Para quem não sabe, verba parlamentar é o quê? É um dinheiro que todo vereador recebe para fazer obras na sua cidade, tipo tapar esse buraco, tipo ajeitar um poste, botar iluminação. Cada vereador de São Luís recebe uma emenda parlamentar de cerca de R$3 milhões. Só que, segundo a investigação, parte desse dinheiro tinha sido desviado. O GAECO, acho que é assim que pronuncia, não sei se é GAECO, sei lá, que é um grupo que investiga organizações criminosas em São Luís, calculou que mais de R$6 milhões podem ter sumido utilizando associações de fachada, sabe? Segundo matérias que eu pesquisei, falaram que utilizaram organizações sem fins lucrativos, fazendo a doação de dinheiro, e depois esse dinheiro desapareceu. O Paulo Vitor foi apontado pelo GAECO como o chefe dessa organização. Inclusive, o Ministério Público pediu até a prisão dele e bloqueio de seus bens. Mas o Tribunal da Justiça parou tudo isso. O pedido de prisão, o bloqueio de bens, dizendo que o promotor que estava acusando o Paulo Vitor tinha extorquido o Paulo Vitor, tinha acontecido rolo, e eles pararam toda a investigação, do nada. Essa foi a argumentação que utilizaram. Aí eu não sei juridiquei aí. E mais, o Ministério Público não parou por aí. Em 2025, esse ano, o Ministério Público acusou o Paulo Vitor de ter feito o termo que é utilizado, apropriação indébita previdenciária. Traduzindo, todo mês, o servidor da Câmara, ele tem um desconto no seu salário que vai para sua aposentadoria, para sua previdência. Mais ou menos como é o INSS. Esse dinheiro era para ir para algum instituto de previdência aqui de São Luís, né? Só que, segundo a denúncia, entre 2020 e 2025, a Câmara não repassou quase R$9 milhões do dinheiro da previdência desses funcionários da Câmara. Esse valor da previdência foi descontado dos funcionários da Câmara, só que nunca foi para a previdência deles, sabe? Só desapareceu, ou seja, quando eles fossem se aposentar, eles nunca mais veriam esse dinheiro. Além disso, o Paulo Vitor, ele é acusado de corrupção passiva. Segundo o Ministério Público, ele fez troca de favores com o promotor para parar de investigar ele, ou seja, ele deu cargos políticos na Câmara para indicações do promotor pro Paulo Vitor ser beneficiado e parar de ser investigado. E não é só isso, tem outros casos que o vereador Paulo Vitor está sendo investigado, só que está ocorrendo em segredo de justiça, que também é sobre desvio de dinheiro público. E o mais absurdo, pô, como eu já falei, mesmo com todas essas denúncias, o Paulo Vitor foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores de São Luís, pô. Que é isso, pô? Todas essas investigações, os próprios coleguinhas vereadores votaram nele para ser presidente. Tá certo isso, pô? E a pergunta que fica é, como alguém que recebe um salário de vereador consegue ficar rico em tão pouco tempo? De R$16 mil para R$2 milhões. Aí a gente vê descasos em toda a cidade de São Luís com problemas de saúde, socorram pessoas no corredor passando mal, porque não tem salas, quartos para aconchegar essa galera que tá doente, buracos pela cidade. Segurança não existe em São Luís, como muita gente já sabe. Coisas que a gente espera que nosso dinheiro que a gente paga todo mês, os impostos, sejam utilizados para melhorar a nossa cidade, mas não acontece. Em vez disso, acontece o quê? Escândalos de corrupção, que inclusive eu sinto que não são divulgados devidamente na nossa cidade. Ninguém sabe quem é Paulo Vitor, ninguém sabe o que está acontecendo na cidade. É absurdo, pô.
Eu sinto que falta transparência na nossa cidade para lidar com essas questões. A gente não questiona essas coisas. Tá acontecendo isso agora mesmo e não tem noticiado na Globo, na Band. Por quê? Cadê essa galera falando disso? Porra, ele é presidente da Câmara dos Vereadores e tá de boa aí, pô. Isso não tem condição, pô. Isso é absurdo. E esse é o cenário político atual de São Luís. Você ficou revoltado também? Porque eu fiquei bastante.